O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito boa noite a todos. Estamos começando o nosso programa Painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com a Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Te ver bem nos faz bem. Unimed Erechim. Clínica de Olhos Erechim. A Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você precisa conhecer. Agende sua consulta pelo telefone 3712-0566. Clínica de Olhos Erechim, a clínica do Dr. André Agnoleto. Nós estamos dando sequência aqui pelo programa Painel, ouvindo os partidos que têm representação em Erechim e na nossa região. Afinal de contas, esse ano é um ano de eleições e hoje é a vez do Partido Novo, que também tem uma representação aqui na nossa região do Alto Uruguai. Para tanto, nós estamos recebendo com prazer aqui o coordenador do Partido Novo em Erechim, o Ricardo Favarin, e o pré-candidato a deputado estadual, Christian Paulo Mioto Barbosa. Christian é de Campinas do Sul. Sejam bem-vindos, sinta-se à vontade aí. Ricardo, tudo certo? Tudo certo, Odi. Tudo certo. Christian? Tudo na paz. Tudo Acho na que paz. É um momento importante, né, pré-eleitoral, e a gente vai estar firme nessa caminhada aí. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre a organização do Novo aqui em Erechim e na região, Christian. Hoje, se me permite contar um pouquinho a história do Novo, ele é um partido relativamente novo, né? Com perdão da redundância. Ele foi registrado em 2015 no TSE e em 2018 teve o apoio e a eleição do Flávio Bolsonaro, que é um candidato de direita. E o partido ele acabou em 2020 tendo um problema interno, né, com o Amoedo, que não conseguimos lançar candidato na maioria das cidades Ele era o presidente. Ele era o presidente. Ele acabou colocando alguns empecilhos e em 2020 houve uma grande cisão no partido, né, e depois, posteriormente, historicamente, ele acabou sendo expulso do próprio partido, ele como presidente. E isso deu uma desanimada no Partido Novo. Na época nós tínhamos cerca de 200 filiados em Erechim. Hoje nós temos cerca de 87, se eu não me engano, na última contagem, 87 filiados no município. Nas últimas eleições municipais acabamos, em função desse problema histórico, não tendo candidatos, né? E desde o ano passado, quando eu assumi a coordenação, a gente tem retomado esse resgate do partido. Pessoas que estavam no partido em 2020 acabaram saindo, estão retornando. E, felizmente, esse ano a gente vai conseguir lançar um candidato a deputado estadual. E a proposta é para 2028 termos candidatos a vereador na nossa cidade. Qual foi a posição do partido nas eleições municipais, as últimas aí? Nas últimas, na verdade, o partido praticamente não existia. Por quê? Porque em 2023 nós tínhamos 5 cidades com CNPJ do partido e todas estavam irregulares.
A partir de 2023 houve um resgate do partido. Hoje nós temos 5 cidades com diretórios regularizados e mais 80 cidades no Rio Grande do Sul com núcleos, que é o que acontece aqui em Erechim. Nós temos um núcleo, por isso eu não sou o presidente do partido, eu sou o coordenador do partido, porque aqui em Erechim nós temos núcleos. Um núcleo aqui em Erechim. Mensalmente a gente tem reunião, a gente tem conseguido reunir em torno de 10 a 15 pessoas, 10 a 15 filiados todos os meses. Sim, mas vocês, assim, de uma forma... institucional? Não protocolar, assim, vocês apoiaram quem? Estavam mais para... eu falo das eleições municipais. 2024. O partido oficialmente não apoiou nenhum partido. Oficialmente não. Oficialmente não. Esse ano nós estamos apoiando, estamos na majoritária do PL, com o Marcel Van Hatten para senador. E estamos trabalhando junto com o presidente do PL aqui em Erechim, o Hernani Melo, para eleger a majoritária, Zucco, Covatti, Marcel e Sanderson. Tá. Essa passagem recente do pré-candidato à presidência da República, o Romeu Zema, por Erechim, o que significou para a coordenação local? Teve um significado muito importante para essa retomada do partido como instituição, não só em Erechim, mas em toda a região norte do estado, né? Nós estávamos pesquisando, fazia mais de 25 anos que um presidenciável não passava por Erechim antes da campanha. Eu estava pensando aqui comigo agora, quando é que foi a última vez que um presidenciável passou aqui? Eu fiz a cobertura, enquanto jornalista, do Lula como pré-candidato em 2002, por aqui. E ele teve em 2010, mas ele veio fazer, a gente achou essa pesquisa, também. Ele veio fazer uma gravação no interior, mas não fazer campanha como pré-candidato. Então deve ser 2002. Não, em 2002 ele veio para fazer uma gravação com a agricultura familiar, com os representantes da agricultura familiar, né? Mas ele, claro, ele teve ali no salão da igreja São Pedro, ali naquela esquina, ele teve um encontro grande ali, né? E depois eles foram em caravana e tal, com os petistas, né? O grupo todo, foram para o quilômetro 14, aqui, e aonde fizeram umas gravações lá, né? Que era ainda... Hoje era um rapaz naquela época, ainda é um jovem, o vereador Balém, né? Mas o Lula foi recepcionado lá pelo pai do vereador Balém, aqui no quilômetro 14. 2002, a primeira eleição do Lula, né? Na primeira eleição, aonde eu fui contratado por um jornal de São Paulo e aí até surgiu um fato novo naquele dia. E o jornal me ligou para fazer uma pergunta específica sobre a possível candidatura dele, que ele vinha em todas as entrevistas dizendo que não era candidato absolutamente e tal, né, como todos os mais sábios assim fazem, né? E aí ele jurou lá que não ia. Jurou não, né? Ele disse que de jeito nenhum não era pré-candidato e tal, aquela coisa toda, né? Mas já estava gravando enfim, mas eu me lembro perfeitamente desse fato. Aliás, eu fiz essa entrevista sozinho, né? Porque eu recebi uma ligação do jornal, eu estava lá no quilômetro 14, e aí não tinha como chegar até o Lula para fazer uma pergunta para ele. E tinha muita gente ali em roda e tal, e eu digo, como é que eu vou fazer? Aí me ocorreu, eu digo, bom, tem um lugar onde ele vai passar e eu acho que vai ter menos gente. Peguei meu carrinho e fui para o aeroporto, onde tinha acho que um táxi lá, aéreo,
E não deu outra. Cerca de 1 hora depois, ele apareceu lá. E aí eu pude conversar com ele. Mas, enfim, vamos voltar ao novo. E só como curiosidade, 2002 foi a última vez que o PT, eu particularmente, acabei votando no PT, porque em 2004 daí tem o mensalão e daí ali inicia o histórico de corrupção dos governos do PT, né? Mas falando especificamente da vinda do Zema, ele fez questão de iniciar pelo Sul, né? Ele começou ali em São Miguel do Oeste, Chapecó, passou em Xanxerê, passou em Capinzal e outras cidades do Oeste catarinense e fez questão de passar aqui pela nossa região para concluir lá em Porto Alegre, até na própria lançamento da candidatura do Zuco e do Fórum da Liberdade, até que o Christian participou. Então, acredito que é um momento histórico, não só para o Partido Novo, mas para toda a região do Alto Uruguai, ter um presidenciável iniciando a sua caminhada aqui pela nossa região e por todas as questões, né, que a região precisa ser ouvida, né? Vamos entrar num detalhe, já que nós somos tanto quanto esquecidos aí pelos, né? Como é que foi esses detalhes, assim, como é que vocês chegaram até o pré-candidato Zema para ele passar por Erechim? Porque não sei se ele passou por Passo Fundo, mas por Santa Maria, por Pelotas, por Caxias. Passo Fundo e Caxias. Tá, mas assim, Santa Maria, Pelotas, pela fronteira ele não foi, né? Como é que ele passou por aqui? Na verdade, isso partiu do próprio... partiu dele? Dele, próprio pré-candidato. A assessoria dele? Isso, Então, a assessoria dele entrou em contato conosco, através de Porto Alegre, né? A assessoria do Zema vai entrar em contato com vocês, que dia 7 ele quer ter um encontro com as pessoas de Erechim. E a partir dali a gente teve que buscar um local, né? Organizar todo o evento. E na verdade partiu do pré-candidato mesmo. E ainda deu um atrapalho aí, né? Isso, teve questões de saúde, ele teve problemas de saúde, era para ter vindo dia 7, mas no seu compromisso de vir até a região, a gente acabou trocando o jantar pelo café da manhã e na verdade a expectativa era de 40, 50 pessoas, a gente teve 70, 80 pessoas lá no hotel onde foi o evento. No café? No café. E o evento do jantar saiu tudo? Isso, Então, o que aconteceu? Ele teve um problema em Santa Catarina, um problema de saúde, que ele estava muito debilitado, né? Ele disse... Ele pernoitou lá em Capinzal. Isso, Então, ele teve o atendimento na UBS, porque ele estava extremamente debilitado. Então, para a gente não frustrar as pessoas que acabaram e apoiam as ideias do Novo e estavam lá para ver o Zema, nós entramos em contato com a assessoria do Marcel Van Hatten, e o Marcel Van Hatten e o Chiquini acabaram entrando direto de Brasília. Foi muito legal porque o Marcel estava no congresso e ele disse, me dê em meia hora que eu consigo entrar. Então, ele foi para casa, levou o Chiquini e acabaram entrando e ficaram conversando com o pessoal durante 20 minutos, diretamente de Brasília com as pessoas que estavam no jantar. Tá. Sim. Christian, como é que o Partido Novo está organizado ali na região de Campinas do Sul? A gente agora vai formar um núcleo em Campinas do Sul, como em outras cidades. A gente já teve o contato tanto de Barão de Cotegipe, Ponte Preta, Paulo Bento, Aratiba, algumas cidades que, com esse crescimento do Partido Novo, através principalmente da atuação do Marcel Van Hatten, da CPI, do INSS, né, do roubo dos aposentados, cresceu muito esse movimento de filiação ao Partido Novo. Hoje, se tu for ver, nós somos o terceiro partido que mais filia no Brasil. Nós tivemos um crescimento de 125% em relação à última eleição. Nós só ficamos atrás das polarizações, que são do PL e do PT, de filiados. Isso. Nós somos o terceiro partido hoje que mais filia pessoas no Brasil. Então, esse movimento à direita, e principalmente para o partido ter essa questão de princípios, de ter ficha limpa, de não aceitar casos de corrupção internos no partido, a gente vem recebendo esse crescimento por parte de filiados, de contatos de outras cidades,
para que haja esse crescimento espontâneo do partido, nada de forma que não seja natural. Mas ali em Campinas vocês têm um grupo ali? Sim, a gente tem um grupo já formado, a gente só falta a questão de formalizar, né, a criação do Partido Novo. E acho que a gente vai ter um dos maiores partidos em Campinas do Sul, vai ser o Partido Novo. Opa. E em demais cidades do Alto Uruguai tem alguma representação assim? Vocês foram procurados, têm contatos? A partir de como eu tinha comentado, a partir de 2024... E o partido é bastante recente. É né? recente, Eu acho que foi fundado em 2011, mas foi registrado em 2015. Isso, E teve a questão Amoedo, né, que é bem forte no partido. A gente, às vezes, encontra o pessoal que era do partido antes de 2020, sempre vem à tona a questão do Amoedo, que acabou dificultando e afastando muitas pessoas, né? E o partido está nesse resgate dessas pessoas de bem, as pessoas que querem uma política, um Brasil diferente, e a gente tem conseguido resgatar essas pessoas. Então a gente tem núcleos muito fortes, Sananduva, Tapejara, né? Não é do próprio Alto Uruguai, mas é da região norte. Sim. E Erechim a gente tem conseguido resgatar isso. Em Passo Fundo tem? Tem. Nós temos agora uma vereadora do Partido Novo, que era do PL, a Ada Munareto, que inclusive é natural de Erechim, que acabou se filiando e vai ser pré-candidata a deputado federal. Vereadora em Passo Fundo. Em Passo Fundo. Uma das mais votadas, se não me engano, da história de Passo Fundo. Uhum. Bom, o que o Novo defende para esse Brasil que vocês querem? Os princípios básicos do Novo são a panorâmica aí das linhas mestras. Isso, a liberdade individual, né, o livre mercado, que a gente tem visto muito forte, né, recentemente, que as pessoas acabam vendo mais forte na Argentina, né? Hoje. Isso, a responsabilidade e a visão a longo prazo, né? A administração, ela não pode se pautar por questões apenas do mandato, mas eu tenho que ter projetos a médio e longo prazo, né? Porque os investimentos ocorrem quando há segurança jurídica e segurança nas normas que fundamentam o meu negócio. Eu não posso... As pessoas não têm essa ideia que um empresário não vai investir milhões se ele não tem uma segurança de que aquele negócio vai ser contínuo, né? Não vai ter uma interrupção. Então, o Novo defende isso, o livre mercado, a liberdade individual, né? Evitamos o coletivismo, como teorias defendidas um pouco mais à esquerda, que são o nazismo, o socialismo, né? Esse coletivismo, ele cerceia as liberdades individuais e é isso que o Novo busca, né? Defender o indivíduo como fundamental para a sociedade. O nazismo, até onde eu sei, era de direita, né? Há controvérsias, né, Odi, porque existem escritores que alinham ele mais à esquerda e à direita. Daí nós vamos entrar numa discussão um pouco mais filosófica, né? Sim. Mas ele é coletivista, né, na medida que o Estado controla todos os meios de produção, assim como é no socialismo, assim como é no fascismo. O Estado, ele domina os sindicatos, ele domina os meios de produção. Então, ao nosso ver, ele está mais alinhado com as ideias coletivistas da esquerda, né? Mas daí é uma discussão um pouco mais filosófica. Eu sei, aí se tu pegar um da esquerda, ele vai jogar no teu colo. Isso. É que a gente tem que pegar, eu acho que os princípios dos fatos, né? Qual a denominação do partido nazista? Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu acho que o próprio nome do partido nazista encerra com essa discussão. A gente tem o Partido Socialista Brasileiro, a gente tem o Partido dos Trabalhadores. Então, se a denominação do partido nazista é um partido socialista dos trabalhadores alemães, acho que não tem nada a ver com a direita e os princípios da direita. Mas enfim, né, hoje o Brasil, de 176 países pesquisados, a gente está em 134 do livre mercado. O tanto quanto o nosso país é burocrático. 186. 176, nós estamos em 134 de livre mercado. O quanto nós temos a burocracia como primaz de como empreender no Brasil, né? E às vezes como exemplos simples
de aplicação que vem acontecendo em próprio Minas Gerais, na própria Minas Gerais do Zema, tem ajudado a trazer investimentos, porque quem vai investir, quem vai trazer milhões, ele quer uma segurança jurídica e ele quer liberdade para atuar. Ele não quer uma burocracia carregada, que ele tenha que carregar não só o próprio negócio, mas como o Estado junto, né? Então, o Novo defende isso, o livre mercado, e reduzir o tamanho do mercado para que as empresas possam ser mais livres. Porque quando por exemplo, na Argentina tem acontecido isso, muito isso, né? O Milei tem reduzido muito o tamanho do Estado. Isso facilita os negócios, né? Na medida que, vamos dizer, no valor de R$100, quando eu deixo de cobrar R$50 de impostos e eu cobro 10, eu tenho R$90 circulando na economia e não 50 circulando na economia e 50 para o Estado. É isso que o Novo defende. Dinheiro no bolso das pessoas e não no Estado. Sim, e como é que essa ideia é recebida pelo público em geral aí? É complicado, é difícil, isso tem uma recepção, uma receptividade positiva ou mais positiva junto a determinados segmentos, ou como é que é? Independente se é uma grande, média ou pequena empresa, as pessoas querem empreender, querem ser donas do seu próprio negócio. Então, independente se eu sou um grande empresário ou um pequeno empresário, eu quero poder trabalhar sem ter o sócio oculto que é o Estado. Tudo que eu vendo, eu tenho que dar metade para o Estado. Se perguntar para as pessoas o que elas preferem, pagar muito imposto ou pouco imposto, elas vão dizer que preferem pagar menos imposto. Só que o Brasil ele vem de décadas, né, de um Estado muito inchado, muito grande, de benefícios estendidos, de SUS que me cobre tudo, de um FGTS que muitos entendem como direito, mas é um dinheiro que é subtraído tanto da empresa quanto do empregado e é administrado pelo Estado. E o FGTS é um dinheiro meu, que está lá e eu não posso usar. Uhum. Então, algumas pessoas entendem como direito. Eu entendo como um roubo, porque aquele dinheiro é meu. Eu poderia utilizar da forma que eu quiser, né? Então, as pessoas sabem que é melhor pagar menos imposto. Só que elas talvez estejam acostumadas a acreditar que o Estado vai me salvar em caso de algum infortúnio ou em caso de alguma dificuldade. Sim. Nós estamos conversando hoje aqui com o Ricardo Favarin, que é o coordenador do Partido Novo aqui em Erechim, e também com o Christian Paulo Mioto Barbosa, que é o pré-candidato a deputado estadual, ele que é de Campinas do Sul. O que tu faz na tua vida privada? Qual é a tua profissão? Eu sou advogado. Advogado. E atuo em faço bastante trabalho voluntário em algumas instituições da nossa cidade. Que legal. Eu tenho um trabalho junto ao Movimento Escoteiro desde 2010, ali no Grupo Escoteiro Tupinambás, para quem não conhece, ali embaixo do viaduto, e nós temos uma chácara na saída para Gaurama. E também faço alguns trabalhos no fórum também, de forma voluntária. Tem outras entidades que eu ajudo, mas fundamentalmente todo final de semana atuo junto aos escoteiros da nossa cidade. E como é que foi o teu interesse pela política? Hoje, na verdade, como todos, na nossa juventude, a gente tem o ideal de mudar o país, e naquele momento nós todos abraçávamos, né, o Lula como aquele símbolo que iria mudar o país, né? E o que a gente viu foi muito oposto, né? Ele se aliando a Renan Calheiros, a Sarney, a tudo que a gente combatia quando o PT chegou no poder, acabou fazendo exatamente igual ou pior, né? Se nós formos parar para pensar,
nos 3 ou 5 piores escândalos de corrupção da história do Brasil, o PT está em todos, né? Então, eu entrei na política porque eu acreditava, quando era jovem, em mudar o país. E na medida que fui me especializando na profissão e vendo, quando a gente trabalha, a gente vê o impacto ou os custos que o Estado onera o cidadão comum, a gente começa a querer mudar da forma mais, digamos assim, correta, de deixar as pessoas um pouco mais livres, né? As pessoas mais conscientes das suas escolhas, né? E não a gente acreditar na questão do rebanho, na questão de manada, num coletivismo que nos cerceia naquilo que o indivíduo melhor tem, né? E o Christian, como é que foi o teu ingresso? Eu estou há 10 anos dentro do Partido Novo, né? Eu tive a felicidade de morar em Porto Alegre por 10 anos, onde me formei em Direito pela PUC. Fiz pós-graduação em Estudos Tributários também. Trabalhei no TJ e também no Banrisul. E durante esse período eu ingressei no Partido Novo em Porto Alegre. Fui coordenador de campanha nas últimas 2 eleições do Marcel Varata, deputado federal. E agora recebi o convite tanto pelo Marcel quanto pelo presidente Marcelo Slaviero para concorrer a pré-candidata a deputado estadual. Então, tu já está formado em questões de novo. Sim, tanto de novo como da política. Eu já tive aqui hoje no programa com o senhor, eu fui vice-presidente da reintegração do Norte Gaúcho e coordenador de projetos, então a gente já tem, desde 2021, um trabalho feito em questões de emenda de bancada para a nossa região, trazer recursos. Então a gente já tem uma caminhada política, embora seja novo. Não preciso pedir desculpa, mas até te peço porque eu estava desconfiado aqui comigo mesmo, mas eu conheço esse homem. Conhece esse gordinho? Eu conheço esse gordinho. Não dá para dizer que pode ser que aconteça, mas eu conheço esse rapaz aí e eu não conseguia. Tu passou aqui em 21, então? Isso. Não, a gente veio aqui acho que 23. Tá. Mas e em Campinas do Sul, tu é de Campinas ou...? Eu sou natural de Campinas, morei em Porto Alegre, tenho residência aqui em Erechim, embora a minha família tenha propriedade em Campinas do Sul. Quando teve o advento da pandemia, eu recebi uma convocação do meu pai em tocar a propriedade da família. E como eu sou o filho mais novo, fui o escolhido e desde então retornei para a região, passo lá, a gente tem lavoura, tem vaca de leite, trabalhamos com pecuária de corte também, então acabei retornando para a minha região, recebendo o convite para ser o coordenador de projetos da reintegração do Norte Gaúcho, por ter essa expertise política, aliado junto à questão técnica, principalmente fazer os projetos de captação econômica via emenda de bancada, e ingressei na política dessa forma. Nas eleições municipais, tu não chegasse a ser candidatado? Não. É a primeira vez que eu coloco meu nome à disposição. Eu recebi o convite na última eleição para ser pré-candidato também do partido a deputado estadual. Naquela época eu tinha recém retornado à minha região, tinha recém assumido o compromisso com a minha família em tocar a questão agropecuária e acabei optando por não participar. O partido não teve um candidato em Campinas, então, não. Em 2024? Não teve. Quero aproveitar para mandar um abraço pro... Me fugiu o Milton, prefeito Milton. Milton Ângelo Cantley. Milton Cantley. Fiz inúmeras matérias, enfim, com o Milton, enquanto prefeito lá de Campinas do Sul, e pelo que eu soube, fez um trabalho muito bom lá em Campinas do Sul, e quero enviar, sempre foi um parceiro aí, me ajudou muito no período de coberturas, especialmente de frio e chuvas, né? Como eu não estava lá, ele de vez em quando me socorria enviando material aí. Um abraço, Milton. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Clínica de Olhos Erechim. Profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força.
Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e da Clínica de Olhos Erechim, recebendo hoje Ricardo Favarin, que é o coordenador do Partido Novo de Erechim, e Cristian Paulo Mioto Barbosa, que é o pré-candidato a deputado estadual. Estava pensando com os meus botões aqui, tenho também, já que eu enviei um abraço para o prefeito Milton, quero enviar um abraço para o... Qual é o nome que meu... Para o Bortolini. Leonir Bortolini, um amigo particular também, uma pessoa que eu estimo muito, e que teve, acho que, um trabalho muito importante na conclusão ele é o presidente da ponte, né? Ele é o presidente da reintegração do Norte Gaúcho. Nos fale um pouquinho sobre essa reintegração, porque aqui nós estamos... A gente fala muito sobre Erechim e... A reintegração do Norte Gaúcho surgiu lá em 2018, através do Leonir Bortolini, do seu filho Geis Hernando Bortolini e do Dimas Grossi. Né? A gente tinha uma questão, um consenso que faltava em Campinas do Sul, uma união política, né? A gente sempre, cada um tinha o seu partido e tinha um conflito interno e uma cisão muito grande. Então, na época, o MDB e o PP se juntaram, criaram a reintegração do Norte Gaúcho e principalmente baseado na construção da ponte da integração do Norte, que liga a Mal a Anzop, que liga Campinas do Sul a Ronda Alta. Então, através dessa união, da coordenação desse grupo, a gente conseguiu trazer a emenda de 9 milhões na época do deputado Perronde, do MDB, e 6 milhões na época do senador Reising, do PP, que eram os grandes conflitos políticos em Campinas, era MDB e PP, e eles se uniram para construir essa ponte. Depois teve uma majoração, né, do custo da ponte, então o governo do estado, através do governador Eduardo Leite, colocou o restante da construção. Aí depois a reintegração surgiu com um forte apoio político, principalmente entre os deputados federais. Em 2021 a gente apresentou o primeiro projeto para a emenda de bancada. Até então o Alto Uruguai, a AMAL, né, o norte do Rio Grande do Sul, nunca tinha sido contemplado com uma emenda de bancada para o setor de infraestrutura. Então, na época eu entrei, sou coordenador de projetos, fiz o projeto de capacitação econômica, né, que é mostrar para os deputados que aquela não é uma rodovia que liga Joãozinho ao Ricardinho, é uma rodovia que ligava duas regiões e tinha um potencial econômico. Aurora, Cotrizal, várias empresas fazem todo o tráfego por aquela rodovia que é a 211. A gente foi contemplado com 9 milhões, foi feito um trajeto de Campinas do Sul até a linha São Paulo. Esse ano nós vamos buscar a conclusão na bancada gaúcha, já foi fechado essa questão. A conclusão da 211. Ah, da 211. Tem mais 6 quilômetros que pertencem a Campinas do Sul e mais 12 quilômetros que pertencem a Ronaldo. Depois de Campinas, então? Isso, depois de Campinas do Sul. Em 2022 nós apresentamos o projeto para a pavimentação da 483, que liga Cruz Altense a Entre Rios do Sul. A gente foi contemplado com 7 milhões de reais, está sendo feito um trecho agora pelo prefeito André. Em 2023 a gente foi contemplado com 16 milhões para a rodovia 126 Marcelino Ramos, juntamente com o prefeito Vanem Manfessoni, que liga Maximiliano a Marcelino Ramos, liga também a Amal a Munor, é uma ligação regional também. 2024 a gente apresentou a Guirino Pascoaloto, que é uma rodovia, apesar de não ser uma rodovia estadual, é uma rodovia municipal, mas interliga a 324, que vai passar pela 211, a ponte, vai fazer esse ramal
até o 483, onde vai criar esse corredor de desenvolvimento do Norte Gaúcho. Lá a gente conseguiu, na época, 13 milhões. E agora, em 2025, a gente foi de novo lá com a parceria com o prefeito Vanei e a gente trouxe mais 11 milhões para 126, que eu acho que vai faltar 3 ou 4 quilômetros só para concluir o trecho da 126. É uma espécie então, não vou usar o termo, porque de repente vão dizer que ele está... Mas é uma espécie assim de secretário de vários... A reintegração, ela apresenta o projeto na bancada, a gente fecha a parceria com o município, mas quem apresenta o projeto na bancada, faz a defesa e principalmente o levantamento dos dados, né? Eu não sabia, por exemplo, dado extraordinário, Marcelino Ramos é o 3º lugar em destino turístico do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, tu vê a capacidade de geração de riqueza através do turismo que a gente tem na nossa região. Mas isso é feito tudo através desse grupo da reintegração? Sim, tudo através da CNPJ, é isso? A gente tem uma CNPJ, é uma organização sem fins lucrativos. Tá. Todas as nossas viagens a Brasília, as reuniões são custeadas pelo nosso próprio recurso pessoal. Essas emendas, esses valores não passam nunca pelo Caixa da Reintegração. É um valor que vai direto para o município e o município faz. Mas o projeto parte... O projeto passa, o levantamento dos dados que são apresentados na bancada passa pela reintegração. Vocês têm alguma relação com a AMAL ou não? Temos uma relação de cortesia, mas não uma relação protocolar, nós não temos. Para quem não sabe, a 211, que foi referido aqui, é a que sai aqui de Erechim, passa por Paulo Bento, Jacutinga, Campinas do Sul, e aí vai até a ponte e segue para Ronda Alta. Sobre a ponte lá, eu andei lendo aí que parece que tinha um problema com as cabeceiras, que não estavam prontas. Como é que está? A ponte está liberada já para o uso, está sendo feita a parte de entrega em questão documental, né? Essa questão de regularização junto ao DAER, que é bem problemática, e tem essa questão burocrática, mas a ponte já está pronta, está sendo usada, então não tem problema nenhum. Mas ela é uma estrada muito importante, porque liga aquela região lá do Médio Alto Uruguai. Isso. Esse é o termo, né? A ANZOP, a Missões, tem as associações que a gente diz, mas a gente liga 107 municípios. Todo o trabalho feito de oncologia, principalmente, que Erechim recebe a população de Sarandi, de Frederico Westphalen, de Panambi, de Palmeira das Missões, vem a Erechim fazer esse serviço, que nem tu citou anteriormente, também a questão da educação. Erechim é um polo educacional importante, né? Sim. Puxa vida, aqui, que trabalho esse realmente muito importante, com reflexos diretos. O total que a gente alcançou é 70 milhões de reais, desde 2021, através da ponte, em recursos financeiros que entraram em obras para o norte do Rio Grande do Sul. A gente que costuma criticar muito e ouve muitas críticas, quero meus parabéns a vocês lá, ao Burtolini, enfim, a todo mundo, a todos os envolvidos nesse processo aí, fechando os olhos a qualquer partido, a qualquer cor. Né? É bom a gente frisar, quando a gente fala da reintegração do Norte Gaúcho, a gente fala da apresentação de um projeto que é feito através da escolha pelos deputados federais. Então não é um projeto que X deputado votou. A gente precisa da maioria dos votos. Sim. E nos últimos 3 anos nós tivemos o projeto mais votado do Rio Grande do Sul. Então é apresentado cerca de 200, 250 projetos de todo o estado em determinadas áreas. E o norte do Rio Grande do Sul sempre teve nos últimos 3 anos o projeto mais votado. Até porque nós não temos um parlamentar, né, com identidade assim... do Alto Uruguai em Brasília, como já tivemos no passado. Né? Então, nesse momento, tem que se socorrer de quem está a fim de dar uma mão para... Quais são as bandeiras, então, que o Mioto, que o Christian pretende apresentar agora, caso venha a ser confirmado como candidato, hoje na condição de pré-candidato? Eu acho que essa minha especialidade técnica de apresentar os projetos de desenvolvimento econômico, principalmente, eu vou trazer essa questão técnica para dentro da minha pré-candidatura. Eu acho que o meu principal papel como pré-candidato a deputado estadual é criar esse movimento de conscientização. Eu acredito que temos vários pré-candidatos na nossa região
E o principal projeto meu é criar esse movimento de conscientização. Porque a gente para pensar em Erechim lá nos anos 1960, era maior que Chapecó e Passo Fundo, que são as cidades praticamente, que são polos industriais comparáveis a Erechim. E a grande reflexão que a gente faz é por que Erechim parou no tempo, por que Erechim ficou para trás de Erechim, de Passo Fundo e de Chapecó. E a análise política, principalmente, que a gente faz é porque a gente vive numa bolha aqui em Erechim. A gente vive olhando para os próprios números e não olhando o contexto regional que a gente se encontra. Então, através dessa ligação, principalmente essa questão logística que a gente faz a análise, hoje tu vai fazer uma análise, o norte do Rio Grande do Sul, ele não tem as ligações regionais, que é a da AMAL com a Munor, que é a da AMAL com a Anzop. A gente não tem pavimentação asfáltica de ligações regionais no século XXI. Nós não temos rodovias interestaduais com capacidade de escoar a nossa produção. Quando a gente fala tanto da 480 quanto da 135, a 35 hoje é uma das estradas da morte que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul devido ao tamanho de acidentes. Então a gente vai defender também a duplicação da 135, a melhoria, a construção de terceiras faixas na 480 que liga Erechim ao oeste catarinense. A gente vai também defender a questão do anel viário, que é importantíssimo para Erechim, ligar a 480 pela 211 até a 135, para a gente ter esse escoamento da nossa produção. Hoje tu fala, o norte do Rio Grande do Sul é a segunda região com maior produção e geração de riqueza do estado do Rio Grande do Sul. Nós só ficamos atrás de Porto Alegre e região metropolitana. Então a gente tem muita capacidade de desenvolvimento, a gente tem muita indústria que está competindo com as maiores indústrias do Brasil. O que a gente precisa é essa questão, principalmente de questão logística. Hoje a gente está falando que cerca de construção de 200 metros. Se a gente ampliar a pista do nosso aeroporto, em 200 metros a gente consegue receber aviões com cargas. E eu não estou falando de aviões de passageiros, eu acho que tanto o aeroporto de Chapecó e de Passo Fundo a gente perdeu a vez. Agora a gente está vendo o aeroporto lá de Santo Ângelo tendo uma capacidade enorme, recebendo investimentos, eu acho que a gente perdeu a vez. Mas a gente tem um aeroporto que possa receber cargas, principalmente cargas valiosas, que a gente vai transformar a nossa indústria uma indústria 2.0, semicondutores, chips, toda a questão de eletrônicos, ela vem através de cargas de avião. E por 200 metros o nosso aeroporto não recebe isso e faz com que a nossa indústria possa alcançar um desenvolvimento ainda maior e agregar valor à nossa produção. Se me permite, vou fazer um corte. Se eu não me engano, em 1965, né, eu fiz um trabalho aí que não foi especificamente sobre isso, mas acabou vindo à tona. Teve um mês do ano de 1965 que Erechim, entre decolagens e pousos, recebeu 119 aeronaves em um mês. Isso é um dado estatístico que está na história. E uma outra informação que eu me lembro, que a última companhia aérea que descia aqui em Erechim, que tinha o aeroporto de Erechim como um ponto, né, quando ela encerrou as suas atividades, eu fui atrás de levantar o porquê, e a representante da companhia em Erechim me disse em 2 palavras, assim sabe qual foi a média de embarque e desembarque nos últimos meses? Não sei o que eles tinham lá, uma planilha, tá? Não faço ideia, tá? 1 passageiro, né? Foi por isso que, segundo ela me falou, então, mas enfim, essa é uma questão, mas a questão do aeroporto aí, agora com Chapecó e Passo Fundo, né, eu também acho que meio que nós perdemos a questão via, que nem tu falou, os números não conseguem refletir. A gente tem um aeroporto de passageiros, mas de cargas é fundamental. Eu faço parte também do grupo de estudo da Ferroeste, que eu acho que a Ferroeste, para mim, é um ingresso para o futuro, para o desenvolvimento da nossa região. É uma rodovia que vem lá de Maracaju, passando por Cascavel, e interliga o Porto de Paranaguá, o 3º maior porto do Brasil, de águas profundas. Aí tu me pergunta, mas Christian, é lá em cima, não tem nada a ver com nós. A CDL de Chapecó fez um estudo de viabilidade econômico, que já está na mesa do Ministério, para fazer o ramal para Chapecó. Agora tem um ramal que está fazendo estudo, passando pelo Paraguai até Corrientes, na Argentina,
também para interligar via Foz do Iguaçu essa ferrovia, e a gente fez o estudo de capacidade econômica junto com a prefeita Adriana de Nonói, na qual a gente tem que cumprimentar, porque na época a AMAL, na presidência do atual prefeito de Erechim, foi procurada para fazer esse estudo de viabilidade e não quis. Não quis fazer esse estudo de viabilidade da Ferroeste. A prefeita Adriana de Chapecó bancou esse estudo, a reintegração, deu a sua contribuição, e hoje a gente tem um estudo de viabilidade da Ferroeste que liga Chapecó, passando por Nonoai, Campinas do Sul, até Passo Fundo. E em Passo Fundo hoje... Existe um estudo? Existe um estudo e já foi apresentado, inclusive com a definição do ramal que seria de melhor observação que descia econômica. Depois por Santa Maria, é isso? Não, vai até Passo Fundo. Ah, tá. Desce Nonoai, Trindade do Sul, Cruz Altense, Campinas, Jacutinga. E vai até Passo Fundo. E em Passo Fundo a gente teve com o engenheiro Carion, um grande engenheiro, ex-prefeito de Passo Fundo, uma figura pública, né, pela sua capacidade. Ele é o principal engenheiro e o porta-voz da construção do Porto Meridional de Arroio do Sal. Hoje, quando a gente faz esse diagnóstico da falta de desenvolvimento do Norte Gaúcho, a gente faz também, ouvindo os empresários, a gente teve ouvindo alguns empresários da CIE, e eles colocavam isso para nós, olha, para a gente escoar a nossa produção, muitas vezes a gente está levando aos portos de Santa Catarina. Por isso que eu li uma matéria aí sobre uma empresa de óleos de Passo Fundo que estava interessada em estender ou criar, enfim, uma ferrovia que saísse de Passo Fundo, mas não descesse a Rio Grande, descesse meio que perpendicular ao novo Porto Meridional de Arroio do Sal. Pois é, eu achei estranho, como é que vai sair uma ferrovia ali para ir aonde? Exato, esse porto vai ser o primeiro porto de águas profundas do estado do Rio Grande do Sul. É um porto com investimento privado de 6 bilhões de reais. Então tu imagina uma ferrovia que vai ligar nós ao Porto Meridional de Arroio do Sal e vai ligar nós ao Porto de Paranaguá. E tendo todo esse desenvolvimento, eu acho que o norte do Rio Grande do Sul precisa fazer parte, Erechim precisa fazer parte desse projeto. E de forma muito ativa, e quem sabe, eu já levanto a possibilidade de a gente começar a fazer estudos de um porto seco, de um terminal de cargas. Para a gente fazer, não adianta o trem passar pela nossa região e não parar. Fazer esse porto seco aonde? Eu acho que deveria, pelo traçado que foi apresentado, teria que ser Campinas ou Jacutinga, pela ligação da 211 e acessar a nossa indústria. Mas ainda ontem eu estive com um amigo meu de Porto Alegre aí, e ele estuda muito essas áreas aí, essas questões, né? Ele diz, a questão da ferrovia, ele diz, se a iniciativa privada não pegar isso, vai ser difícil. Os estudos são todos voltados para a iniciativa privada. O que a gente tem? O traçado que liga Paraná já está todo licitado e está nas questões das licenças ambientais que está sendo travado lá. O ramal até Chapecó já tem uma empresa privada sinalizando que quer sim fazer essa construção, principalmente pelo desenvolvimento que Chapecó atinge no oeste catarinense. Então o nosso desafio é fazer essa rodovia, o nosso traçado, de Chapecó e Erechim Passo Fundo. Ricardo, o que mais nós podemos falar sobre o novo no Alto Uruguai aí e os seus planos aí? Odi, se tu me permites, Vamos lá, nós temos um tempinho ainda. Eu não sou político, né? Eu estou na política faz um ano tentando reestruturar o partido na nossa cidade de Erechim, e queria fazer um parênteses que faz um ano que a gente tem se reunido, e cada vez mais que a gente faz reuniões e começa a ouvir o Christian, sempre tem um filiado que diz, mas o rapaz conhece, o rapaz sabe. Né? E eu ouvindo aqui todos os números e todos os dados que o Christian tem apresentado, a gente vê o quanto ele é capacitado, né, para aquilo que ele se propõe. E o quanto isso vem ao encontro dos fundamentos do Novo, que é a meritocracia. A gente escolher os bons, né? O Partido Novo, para escolher os seus candidatos, os candidatos têm que fazer provas, têm que fazer uma capacitação, depois de fazer provas para dizer, não, eu tenho capacidade para desenvolver o cargo que eu estou me propondo. Ele tem que fazer uma capacitação através do partido para se lançar candidato, como o Christian participou. E eu sou formado em Direito pela URI e eu acabei me formando também na Federal em História. Né?
E as pessoas ali na Federal, quando sabiam que eu era um pouco mais à direita, vinham falar, sabiam que eu defendia a meritocracia, eles vinham combater ou falar mal da meritocracia. Não, porque essa tua ideologia. Eu digo, não, meritocracia não é ideologia, é um sistema de reconhecimento de quem tem capacidade. Se não formos aplicar a meritocracia, vamos aplicar o quê? Ninguém sabia dizer, porque os partidos mais à esquerda acabam indicando o seu advogado, acabam indicando o seu amigo, acabam indicando o seu partidário, e o que nos diferencia do Novo e a proposta política que nós temos é da meritocracia. E ouvindo hoje o Christian falar sobre números, sobre todos esses dados, que ele traz tão facilmente, e a gente vê que a gente está caminhando no caminho certo, que é de tentar colocar na política pessoas capacitadas. Eu não tenho nenhuma pretensão política, a minha ideia é mais auxiliar a reestruturação do partido, mas eu saio, né, dessa entrevista, desse encontro, muito feliz em saber que a gente tem um bom candidato a apresentar ao Alto Uruguai e ao estado do Rio Grande do Sul. Sempre ressaltando que se trata de um pré-candidato. Exato. Nós estamos aqui hoje no dia 14, é isso? Dia 14 de abril, gravando essa entrevista para não deixar nenhuma dúvida aí. Né? Cristian, o que tu pensa a respeito dessa ligação de Erechim com Passo Fundo? Há quem defenda a duplicação da 135, há quem defenda a BR, a conclusão da BR-153. Como é que tu vê essa? Eu estava ano passado em Brasília, no final do ano, nas escolhas da emenda de bancada, e o Marcel Varato me recebeu no gabinete e ele falou: o que eu faço com a Transbrasiliana? Porque o prefeito de Erechim, através do Paulo Pimenta, fez esse movimento e apresentou na emenda de bancada, e foi feito um acordo na emenda de bancada que determinasse o valor fosse apresentado para a Transbrasiliana. E eu, na época, lembro que eu falei para o Marcel: apoio. O Marcel colocou R$500 mil da cota dele dentro da emenda de bancada na Transbrasiliana. Isso não significa que a gente ache que seja algo viável, porque os atores que estão intermediando a Transbrasiliana deixam uma dúvida no ar, né? A Transbrasiliana hoje ela está com um orçamento previsto de R$500 milhões. Um orçamento muito acima do que é praticado no mercado. O segundo fato que eu vi, um vídeo que eu acompanhei nos últimos dias, é que eles falaram que após a eleição a Transbrasiliana seria licitada, ou seria incluída nas obras do PAC. O PAC é o órgão, o sistema ali, o movimento que o governo federal inclui as obras públicas. 80% das obras que estão no PAC não são entregues. Então, esses fatores, essas informações fazem com que a gente tenha um pé atrás enquanto a Transbrasiliana. A 135 agora foi suspenso, o certame que previa a licitação do bloco de concessões que está incluída a 135. Não foi jogada para junho ou julho? Não, eu não tenho essa informação, porque eu tinha informação que tinha sido suspenso para sido apresentados os novos estudos, tem algumas questões logísticas através da CPI dos pedágios. Eu não sou contra pedágio, deixar isso muito bem claro. Eu sou contra botar 4 praças de pedágio, uma a cada 15 quilômetros de Erechim a Passo Fundo. Isso inviabiliza de uma forma extraordinária o desenvolvimento. E o processo, e principalmente as informações que passaram para nós, é que a concessionária que se pegaria a 135, ela teria 10 anos, não para entregar a duplicação, mas para entregar um número X de quilômetros de terceiras vias. Então a empresa poderia começar lá no 10º ano. Ela teria. Essa é para. Ela começaria a receber agora e lá só no 10º ano ela teria a obrigação de começar as obras de melhoria da 135. Então acho que. E além de tudo, vai ter o aporte do governo estadual previsto nesse certame que foi concluído de R$1,5 bilhão de reais. Então por que o governo estadual, se tem esse recurso, não pega e faz a obra? Ou então procura fazer um novo certame que prevê que essa empresa, a partir do primeiro ano que recebe, já entregasse esse valor que tu referiu de 500 milhões, o custo da Transbrasiliana. Isso é uma informação? É uma informação. Isso apoiada em nuvem? Exato. Tem o projeto já viabilizado, o projeto que foi apresentado... Esse número não veio ao público aí, eu não... o valor que foi apresentado na bancada gaúcha foi esse o valor da obra. Ao menos eu não estava sabendo, então.
Mas, enfim, eu quero agradecer a participação do Ricardo e do Christian, e vou destinar 1 minuto para cada um. Então, Ricardo, muito obrigado por estar aqui. Odi, obrigado pela oportunidade. Na verdade, o nosso propósito na política, né, é sempre tentar construir alternativas ou nomes que trabalhem por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais livre de tantos impostos, tantas amarras, tantas questões que a gente não precisaria estar se preocupando, né? Acho que o Marcel Van Hatten construiu a sua carreira fazendo leis que liberassem o pequeno empresário, o pequeno produtor dessas amarras, desses impostos, dessa burocracia que é desnecessária, tantos papéis, tantos carimbos que existem no Brasil. E a proposta do Novo é essa, né? Um pouco mais, que as pessoas sejam um pouco mais livres para tomarem elas as suas decisões, e por isso temos pessoas capacitadas e que a gente apresenta para a sociedade e que a sociedade escolha, né, da melhor maneira possível. Ok. Christian, 30 segundos aí. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer o espaço hoje mais uma vez da TV Erechim, de ti, da Sandra, de todo mundo, e concluir isso, que a gente, não importa o resultado da eleição, mas que a gente crie na nossa região principalmente esse movimento de conscientização do que a nossa região hoje tem de déficit logístico. Ok, a todos de casa também, muito obrigado, porque não fosse vocês, nós não teríamos por que estar aqui. Boa noite a todos e até a próxima. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Clínica de Olhos Erechim, tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração.